Boa tarde, pessoal, tudo bem? Então, Leonel da Biblioteca aqui. Hoje eu trago para vocês o livro Os Movimentos Sociais, do professor Nildo Viana, e a ideia é que a gente faça uma reflexão a partir do conceito de movimento social com aquilo que está acontecendo lá nos Estados Unidos, que está repercutindo no mundo todo aí, inclusive vindo manifestações para o Brasil e outros lugares do mundo. Para quem não sabe o que está acontecendo lá nos Estados Unidos, vou dar um panorama geral da atualidade. Ontem nós tivemos o 10º dia de protestos seguidos contra o racismo nos Estados Unidos, onde inclusive houve uma homenagem ao homem negro que foi assassinado pela polícia. O homem se chamava George Floyd e ele foi sufocado, asfixiado pelo policial durante uma abordagem. Inclusive no vídeo fica relatado, fica claro que o George Floyd estava pedindo para que o policial parasse de asfixiá-lo porque ele não estava conseguindo respirar. Ontem os protestos estavam pacíficos lá nos Estados Unidos, até que por volta das 10 horas em Nova York, devido ao toque de recolher que o prefeito de Nova York, o Bill de Blasio, tinha decretado, os policiais reprimiram a manifestação, o que acabou se tornando um grande ato de repressão das manifestações populares. Diante disso, a gente está vendo então que uma movimentação das pessoas na rua, principalmente da população negra, norte-americana e estadunidense, contra a violência policial. Inclusive, os protestos tomaram áreas bastante violentos por parte do Estado e com os ânimos muito exaltados por parte dos moradores de lá. Claro que os protestos também contam com a participação de pessoas brancas, mas o grupo social de fato oprimido na situação é a população negra, que está contando também com o apoio de brancos e latinos nessa luta contra o racismo nos Estados Unidos. E para isso, então, a gente vai retomar, pessoal, rapidamente um pouco do histórico, né? Como é que pode um país que é considerado o país de capitalismo mais desenvolvido estar sendo palco de manifestações contra o racismo? Então, o caso do racismo lá nos Estados Unidos da América remonta a 1526, quando os primeiros escravos africanos chegaram nos Estados Unidos, certo? Para vocês terem uma ideia, quando os Estados Unidos declarou a independência em 1776, a escravidão era legal e presente em todas as 13 colônias dos Estados Unidos da América. Claro que nesse meio tempo houveram movimentos abolicionistas, né, contra a escravidão, o que desencadeou, para vocês terem uma ideia, a gente começa a história lá em 1526, passa pela declaração da independência dos Estados Unidos em 1776, onde era legal, até a Guerra Civil de 1861 a 1865. De um lado, então, a gente tinha os defensores da abolição da escravidão, que era representado inclusive pelo Abraham Lincoln, que tinha sido eleito presidente. Uma das principais bandeiras dele era a abolição da escravidão. E do outro lado, nós temos os Estados Confederados da América, que inclusive fizeram uma bandeira que até hoje alguns racistas dos Estados Unidos usam em manifestação, defendendo a escravidão. E isso, a guerra durou de 1861 a 1865. Foi um tempo bastante grande de guerra civil, aí com muitas milhares de mortes desencadeadas por isso. Em 1865, então, de fato, foi abolida a escravidão nos Estados Unidos com a conhecida 13ª emenda da Constituição, que estava presente, apesar disso, a escravidão presente em mais da metade dos estados. Inclusive, a partir disso, para manter uma segregação racial, uma exploração dos negros, apesar da dita abolição, o que ocorreu foi que perdurou até 1965 as ditas leis de Jim Crow. O que eram essas leis? O grande lema era separados mas iguais. A própria legislação dos Estados Unidos permitia a segregação racial. Então era muito comum na época, por exemplo, você ir em algum local onde tinha um bebedouro
com uma estrutura boa com a placa para brancos e um bebedor mais precário para negros. Nos ônibus também os negros tinham que sentar na parte de trás, e quando o branco chegava, os negros tinham que dar espaço para eles. Essa segregação, que é produto lá da escravidão, desses movimentos confederalistas, dos movimentos que apoiavam a escravidão, vai durar até esse período de segregação racial, o que vai gerar por parte do Estado americano muita violência com a população negra. Não à toa, pessoal, nos anos 60, ali da década do século 20, 1960 em diante, houveram o surgimento de alguns movimentos sociais nos Estados Unidos contra essa violência. Entre esses movimentos a gente poderia citar os Panteras Negras, o Partido dos Panteras Negras, que pregava a autodefesa contra a violência do Estado, que surgiu em 1966. Nós temos o conhecido pacifista e pastor, o Martin Luther King, e também o Malcolm X. Isso e ação. Então, pessoal, esses movimentos lá dos anos 60 vão ser muito fortes e muito famosos, né? Principalmente o movimento dos Panteras Negras, que era um partido que fiscalizava a ação da polícia nos bairros negros para evitar os atos de violência. Então a gente está falando lá de 1966, certo? Já faz aí mais de 50 anos que ocorreu, e mesmo assim certas condições continuam ocorrendo nos Estados Unidos, que é o que a gente está vendo agora acontecendo no caso do George Floyd. Ou seja, o racismo não foi resolvido nos Estados Unidos da mesma forma como o racismo não foi resolvido aqui no Brasil. Ele, na verdade, ele foi assimilado pela sociedade, e até hoje grupos defendem essa segregação e esse racismo, inclusive justificando a morte dos negros pela polícia. Então, o que nós temos hoje? Nós temos vários movimentos sociais que lutam contra a discriminação racial, contra o racismo e a exploração do povo negro. E o que a gente poderia então linkar com um livro sobre movimentos sociais? Então, os movimentos sociais, eles são mobilizações de grupos sociais que produzem senso de pertencimento e objetivos gerados por essa insatisfação, né? Que são demandas, necessidades e interesses com uma determinada situação. Então, qual é o caso desse movimento que está acontecendo nos Estados Unidos, que é o movimento dos negros? Então, o grupo social dos negros, devido à condição deles específica de opressão e repressão, certo? E violência, produz um senso de pertencimento nessa população, que por sua vez gera uma insatisfação, e onde eles declaram objetivos. Por exemplo, o objetivo dos Panteras Negras era a autodefesa. Então, pessoal, o objetivo dos Panteras Negras, enquanto uma parte do movimento social, era a autodefesa dessas populações. O que a gente percebe é que, infelizmente, ainda permanece nos Estados Unidos da América. Então, a partir disso, a gente pode pensar os acontecimentos atuais a partir de livros. E daí a importância de se ler e de se estudar, para cada vez mais poder compreender a realidade e não ficar apenas à mercê de notícias, mas para que a gente possa, de fato, com profundidade, perceber quais são as determinações que fazem com que o ato de racismo aconteça nos Estados Unidos. A gente pode ver que remete a uma história de escravidão, a uma história de discriminação também, de segregação, até 1965, onde brancos e negros usavam espaços diferentes, o que culmina no surgimento dos movimentos sociais, desses grupos sociais oprimidos. Espero que vocês tenham compreendido um pouco mais e que fiquem mais atentos então aos próximos acontecimentos. Até mais. Tchau, tchau.